Olá, pessoal. Olá, Karen. Boa tarde a todos. Muito obrigada aí pela presença de vocês que já conseguiram conectar aí com a gente. Então, hoje a nossa conversa vai ser sobre governança clínica, né? Em mais um dos temas que a ADNV promove aí para vocês nesses webinars. Então, deixa eu conectar aqui o nosso material. Certinho, estamos vendo a sua tela, Cibele. Boa sorte, boa apresentação. Obrigada. Está no modo apresentação, Karen, certinho? Agora sim. Tá ok, pessoal. Então, muito boa tarde. Antes de iniciarmos, eu gosto de reforçar, né? A Karen já deu aí um introdutório falando um pouquinho da DNV, então nós temos essa atuação aí em vários segmentos, né, de mercado, tanto em certificações como na parte de treinamentos. E, claro, esse é o nosso braço principal aqui, que é cuidados de saúde, né? Então, nós estamos trazendo aí para vocês vários temas com esse foco das organizações de saúde. Gosto de reforçar também, né, os objetivos, valores da DNV, porque quem já atua conosco sabe, né, que é a nossa forma de ser, de se relacionar aí com os nossos clientes e com as nossas equipes. Então, salvaguardar a vida, a propriedade e o meio ambiente são objetivos da DNV. A visão, um impacto global para um futuro seguro e sustentável. E em relação a valores, criamos a construção da verdade, confiança, nunca comprometemos a qualidade ou a integridade, estamos comprometidos com o trabalho em equipe e a inovação e cuidamos dos nossos clientes e uns dos outros. Então, é a partir desses valores que a gente traz a importância aí de todos esses temas que a gente vem conversando com vocês aí ao longo desse segundo semestre, especialmente. Hoje, falando de governança clínica, é um tema que ganhou uma relevância muito maior aí ao longo desse ano, de 2022. Eu vou falar um pouquinho da relação desse tema, né? Também relembrar aqui para vocês em relação às normas de acreditação. Então, é bacana identificar esse vínculo, né? Quando a gente vê que as normas elas acabam convergindo umas com as outras e trazendo aí esses temas sempre alinhados. Vamos falar aqui um pouquinho de cenários, do conceito da governança clínica, né, de como ele surgiu, de estratégias para implementar a governança clínica e desafios, né? Apesar de não ser um tema novo, mas para a nossa prática, para a prática das organizações brasileiras, ele vem sim tendo um desafio bem relevante. Em termos de cenário, pessoal, não dá para não fazer o alinhamento, né, do tema com a incidência de incidentes de segurança na área da saúde, tanto fora do Brasil como no Brasil. Né? Então, a gente traz aí alguns números nos Estados Unidos, por exemplo, né, onde estima-se que ocorram 40 mil incidentes a cada dia. Em relação a óbitos, né, a gente também tem um número aí alarmante, em torno de 88% dos casos poderiam ter sido evitados. Então, a governança clínica, ela levanta a nossa atenção, identificando que a gente tem incidentes e que podem ser evitados. Uma outra informação eu trago aqui, né, conforme a Anvisa, no Brasil, traz para a gente uma revisão realizada em 2008, entendendo e identificando que 1 em cada 150 pacientes hospitalizados morre em consequência de um incidente. E os impactos financeiros, né, pessoal? Não dá para deixar de levar isso em consideração, tanto fora do Brasil, como aí nessa estatística dos Estados Unidos, né, estimando ali que 50 bilhões ao ano, já na década de 90,
estimavam aí vinculados a incidentes, né? 30% dos custos globais de saúde tem a ver com eventos adversos em saúde. E o IHI, né, que é uma fonte super importante, atual aí de relevância para a gente, também traz, né, um número já de 2015, demonstrando aí 8,8 bilhões de dólares por ano americanos sendo gastos com incidentes vinculados à segurança dos pacientes. No Brasil, isso também não é nenhuma novidade, né? 2017 tem esse levantamento, atribuindo aí um custo de 10,6 bilhões em relação a eventos adversos graves, né? Com óbitos, inclusive, dos pacientes. Caminhando nesse cenário, né, então a gente traz o conceito da governança clínica. A governança, o conceito, surgiu lá em 97, então por isso a gente reforça, não é algo novo, né, mas é algo que ultimamente nos tem desafiado mais. Surgiu lá no Reino Unido, motivado pela incidência de um evento adverso catastrófico. Esse evento ocorreu em um dos hospitais do sistema de saúde inglês, em Bristol, levando à morte aí de crianças, e isso fez, né, com que a exposição dessa situação ganhasse aí uma visibilidade em relação à sociedade, em relação à gestão médica, em relação à prática realmente assistencial, né, de toda aquela equipe, de toda aquela organização. E aí eles se debruçaram, então, nessas análises de investigação para entender, né, o que deveria melhorar, o que impactou para que esse incidente acontecesse dessa maneira e o que deveria ser feito para sanar esse problema. Então, enquanto conceito, né, a gente traz aí do NHS, que é o Sistema de Saúde do Reino Unido, onde eles definiram que a governança clínica ela vem olhando para melhorar continuamente a qualidade dos serviços, garantir elevados padrões de atendimento, oferecendo um ambiente de excelência em cuidados clínicos, e esses cuidados precisam estar voltados para todos os envolvidos, né? Para todas as partes interessadas. Então, a gente tem que pensar no paciente, sim, na família, nos acionistas da organização, no corpo médico, né, nos colaboradores, nas operadoras de saúde e na comunidade. Então, vejam que é um conceito que busca um alinhamento, né, de qualidade, de padrão, de excelência, de assistência, entendendo aí todas essas partes interessadas. De forma resumida, a governança clínica ela vem então propor uma entrega de valor, né, que vai focar em três itens mais específicos: a qualidade dos cuidados, a segurança do paciente e o combate ao desperdício, sempre de forma sistêmica, né? Então, sempre olhando para todos os envolvidos naquele contexto, né, naquele cuidado, entendendo aí que esses 3 pontos precisam ser muito bem acompanhados para a gente pensar em entrega de valor em saúde. Isso, então, passa a ser responsabilidade de todos na organização, né? O que a gente vê com esse conceito da governança clínica, e é o que vem se aplicando, é que não são duas gestões separadas, né? Eu não posso ter a governança corporativa, que trata lá do planejamento estratégico da organização, lá no seu cantinho, separada da gestão clínica, né? Que cuida da assistência. Então, todos precisam se envolver, né? Aqui tem uma frase muito bacana que o Don Barrick, do IHI, ele fala que tem que ter uma janela, né, de comunicação. Precisa se abrir uma janela de comunicação entre essa gestão corporativa e a gestão clínica, para que juntas elas possam olhar para a qualidade dos cuidados,
segurança do paciente e combate ao desperdício. E só reforçando, pessoal, um ponto que a gente falou no webinar anterior, não sei se algum de vocês assistiram, no nosso tema de segurança do paciente, né? O que é segurança do paciente? É não causar dano, né? Então vejam que aqui, dentro da governança clínica, por isso que falar de incidente adverso no cenário é tão importante, né? Segurança do paciente é não causar dano. E combate ao desperdício é aqui pensando em tudo que envolve a assistência, né? Seja para mais ou para menos, né? Então eu tenho que otimizar o cuidado desse paciente, entregar para ele aquilo que ele precisa, não causar dano que ele não veio ali em busca, né? Ele veio em busca de um cuidado, muitas vezes de uma cura ou da melhora do seu quadro, então eu não vou causar um dano adicional para ele. Isso tudo tem a ver com o desperdício. A governança clínica, ela se propõe como um modelo de gestão, né? Então a gente vai pensar o que está envolvido, como é que a gente consegue pensar na prática, entendendo o que está envolvido nesse modelo de gestão. Então, é uma gestão centrada na pessoa, centrada no paciente enquanto pessoa, né? Então, aqui também a gente faz a lembrança lá do tema, né? Cuidado centrado na pessoa, eu preciso entender essa pessoa com as suas particularidades, com as suas individualidades, e não só na sua doença. O foco precisa ser em resultados, né? E aí um resultado de forma ampla, lembrando dessa janela de comunicação, então é um resultado assistencial, mas um resultado assistencial dentro de uma sustentabilidade, né? É um cuidado olhando para a assistência e olhando para a sustentabilidade daquela organização. Precisa ter comprometimento da alta administração, sem dúvida, né? Tem que ter um patrocínio aí da alta liderança, e aqui a gente vai colocar essa alta liderança em paralelo, em alinhamento com a gestão clínica. Tem que olhar para a valorização dos profissionais, né? Então, a equipe envolvida nessa governança clínica não é só médico, né? A gente fala aí de equipe multi, a gente fala da enfermagem, da nutrição, da fisioterapia, da psicologia, né? E de outros profissionais da farmácia, do laboratório, de outros profissionais envolvidos no cuidado desse paciente, né? Da imagem. Então, tem todo esse olhar, e esses profissionais precisam ser valorizados no seu cuidado e na sua atuação. E a governança clínica traz também, né, dentro do seu modelo de gestão, a visão epidemiológica. Esse é um ponto importante, né, um ponto que a gente vai trazer um destaque aqui para explicar um pouquinho mais, porque ele tem a ver, inclusive, na interface com as normas de acreditação. E o redesenho dos processos, né? Então, olhando para todo esse modelo de gestão, no fim das contas, a gente precisa pensar que está tudo caminhando bem? O que não está caminhando bem? Eu preciso ajustar meu processo? Eu preciso redesenhar, né? Qual é a mudança significativa que precisa acontecer para eu conseguir entregar aqueles 3 pontos que a gente falou ali no conceito, né? Qualidade, excelência e redução de desperdício, segurança e redução de desperdício. Então, esse modelo de gestão, ele vem olhando para quê? Para responder às necessidades de uma rede assistencial sustentável. Então, não adianta mais a gente dissociar assistência de sustentabilidade. Precisa caminhar junto, né? Precisa ter essa janela, assistência corporativo. Enquanto perfil epidemiológico, né, esse ponto no modelo de gestão é fundamental. Então, as organizações, elas estão sendo chamadas, né, principalmente aquelas que buscam aí a acreditação de qualidade, estão sendo chamadas para identificar
esse perfil epidemiológico e o perfil assistencial. Aqui eu trago, então, para relembrar para vocês, vindo lá do Manual da ONU, dessa revisão 2022, o que é a consideração do perfil epidemiológico, né? Então, a organização, ela precisa identificar o seu perfil epidemiológico, identificar quais são as necessidades daquela população que ela vai atender, para que ela possa planejar o seu modelo assistencial. É importante que ela faça um levantamento e um acompanhamento, né, das demandas desses clientes, considerando inclusive essas doenças, né, ou essa epidemiologia por sazonalidade ou até mesmo por outras influências que possam acontecer. É preciso que ela faça, então, a definição dos seus processos assistenciais estratégicos, olhando para esse perfil epidemiológico, desenhando, então, suas linhas de cuidado, se baseando sempre em protocolos clínicos gerenciados e no seu modelo de governança. Então, aqui a gente já está olhando para essa identificação corporativa, considerando, né, o envolvimento e a informação aí da área clínica. E o perfil assistencial? O perfil assistencial são as identificações que cada unidade de assistência vai fazer, né? Então, quando eu sou lá um pronto-socorro, um pronto atendimento, eu preciso definir, construir o meu planejamento de cuidado em cima do meu perfil assistencial. O que eu atendo, qual a complexidade do que eu atendo, faixa etária, né? Pode ser que eu atenda adulto e não atenda criança. Quais são os riscos prevalentes ali da complexidade daquela minha unidade assistencial, de onde vêm esses meus pacientes, né? E outras informações que sejam aí necessárias e importantes para a tomada de decisão, para definir os protocolos, para dimensionar e direcionar a equipe, para capacitar a equipe e também para disponibilizar recursos, né? Eu vou ser um pronto atendimento onde eu atendo alta complexidade, ou eu sou um pronto atendimento e na necessidade de urgência, emergência eu transfiro, né? Então, precisa entender cada unidade assistencial com base naquele perfil ali daquela unidade. Então, é um desdobramento mais fino, né, mais adequado para aquela unidade de assistência dentro da sua organização. Aqui só trazendo exemplos, né, para vocês identificarem como é que a gente vê a governança clínica se alinhando lá às normas de acreditação. Então, aqui eu trago um exemplo da ONA, né, de como a ONA traz lá na seção 1 e também na seção 2 e na seção 3 do seu manual, requisitos vinculados a identificar o perfil epidemiológico e o perfil assistencial, né? A ONA esse ano tem um requisito com uma nomenclatura diferenciada, que é o requisito CORE, esse que eu estou representando aí com esse coraçãozinho, né? Que é o requisito, são os requisitos fundamentais, né? Críticos numa determinada subseção e, entre eles, identificar o perfil epidemiológico faz parte desse requisito CORE. Também a gente consegue ver, né, identificação de perfil, de análise epidemiológica, lá na RN 507. Então, um outro alinhamento, né, com uma norma de acreditação aqui para as operadoras de saúde, que também fala de realizar análise epidemiológica e demográfica, vinculando isso ao programa de gestão do cuidado de doenças crônicas. Então, a operadora, para identificar esse seu programa, para estabelecer a sua população-alvo, ela vai também realizar uma análise epidemiológica e demográfica. Em termos de fatores, né? Quais são os fatores aí que a gente consegue identificar de forma global que são importantes para a implementação da governança clínica? Então, como que uma organização ela está mais pronta, né? Mais estruturada
quais são os fatores que ela precisa olhar para ajudá-la nessa implementação da governança clínica. É importante que essa organização já tenha, então, ou queira ter uma cultura dedicada à qualidade, né, a sistemas de gestão da qualidade. Responsabilidade precisa ser individual e coletiva, esse é um ponto importante, né? A gente vai ver que a governança clínica, como já falamos, ela é uma responsabilidade de todos. Então, existe uma responsabilidade individual por aquilo que eu faço, que é minha função, e existe uma responsabilidade coletiva, porque no fim das contas o paciente recebe o todo, né? Não adianta ter pontos adequados se o todo daquela jornada dele de assistência não for adequado, a assistência não vai ser satisfatória. Otimização e padronização de processos, né? Então, isso é importante. Quando a gente fala de otimizar, a gente está falando de usar de forma adequada recursos, independente de quais forem os recursos. E a padronização de processo garante que as coisas sejam feitas com menos variabilidade, né? Com uma padronização que entregue o resultado de forma mais adequada. E, é claro, a medição através de indicadores. Então, eu preciso medir o que eu faço, justamente para identificar se eu estou no caminho certo ou se eu preciso mudar a minha rota, né? Se eu preciso estabelecer uma melhoria, se eu tenho pontos ainda que são frágeis e preciso melhorar. Então, aqui vem uma frase, né, que eu achei bastante importante, que traduz o que nós estamos falando, né? Não basta eu ter uma estratégia bem definida, se a cultura da organização estiver corrompida ou não estiver alinhada ao novo modelo de governança. Então, aqui, de novo, a gente fala que como é importante que a cultura da organização tenha esse alinhamento, né? Tenha um alinhamento com a alta liderança, tenha um alinhamento com o tático, que é o nível gerencial, e tenha um alinhamento com a operação, né? Que vai lá colocar a mão na massa, de fato, na realização dos processos. A governança clínica, pessoal, como a gente vem comentando, né, ela busca uma entrega de valor, né? Ela busca entregar resultados e entrega de valor para o seu paciente, para o seu cliente. Então, aqui tem 3 pontos que a gente traz que, infelizmente, são pontos em que as organizações acabam não prestando muita atenção em se estruturar, olhando para esses pontos, e com isso acabam só fazendo, né? E aí não conseguem ter lá na frente a percepção se de fato entregaram valor para o seu cliente ou para o seu paciente. Então, pensar na eficácia é o primeiro ponto, né? O que é eficácia? É melhorar a saúde e o bem-estar do paciente. É o objetivo, né? A que aquele paciente entrou na nossa organização e espera receber. E a eficiência? A eficiência ela vai falar da relação entre o benefício oferecido e o custo. Então, entre atingir o objetivo, né, que é aquilo que o meu paciente busca, e quanto isso vai me custar, em termos de recursos como um todo, seja de pessoas, seja de estrutura, seja de insumos, né? Eu preciso entender tudo que está envolvido na prestação daquele serviço, para eu conseguir atingir aquele objetivo adequado. E se eu tenho desperdício ou se o meu custo é otimizado, se o meu processo é otimizado. E a efetividade vai falar de fato do resultado desse trabalho, né? Então, eu consegui alinhar eficácia e eficiência, né? Eu estou conseguindo entregar o meu objetivo com o custo mais adequado, então a entrega, o resultado do meu trabalho está sendo adequado. É isso que as organizações também precisam entender e pensar, olhando para a governança clínica, né? Entendendo se a prestação da assistência atende lá à redução de desperdício, ao custo otimizado.
Trago aqui para vocês, pessoal, um raciocínio, né? Um conceito que vem lá da cadeia de valor de Porter, que foi um estudioso também pensando nesse tema, né? Como é que as organizações elas podem pensar na entrega de valor, né? É um outro olhar, é um olhar aí alinhado ao que a gente vem falando sobre entrega de valor, né? Eu posso ter estratégias de diferenciação, então o meu produto ou o meu serviço, eles são diferenciados, né? Eles podem ser melhor do que o meu concorrente, por exemplo. Eu preciso pensar em liderança em custos, né? Então eu preciso conhecer os meus custos e eu preciso entender que é adequado que eles sejam enxutos, né? Que eles sejam adequados frente aí ao meu resultado, à minha sustentabilidade, pensando nisso, né? Eu não posso pensar na melhor assistência somente sem olhar para a sustentabilidade da minha organização, porque senão ela não vai ser perene no negócio, né? Eu vou atender um público X, um número X, e depois eu não consigo me manter em função aí de não ter olhado para essa sustentabilidade. E o foco é importante, Porter traz essa reflexão, porque eu preciso entender qual é o meu negócio, né? Até para eu me diferenciar, eu preciso estabelecer, né? Qual é a assistência, qual é o meu negócio, qual é o foco do meu negócio, né? Que segmento eu tenho essa estratégia de diferenciação e consigo entregar o melhor custo para me manter sustentável. O valor em saúde, então, ele vai olhar, né, para o equilíbrio desses aspectos. Eu preciso pensar na experiência assistencial do paciente, né? Eu preciso olhar para o desfecho clínico de alta qualidade, que é o resultado lá da minha assistência clínica para o paciente, e eu preciso ter custos adequados em todo o ciclo de cuidado, com vistas à sustentabilidade do sistema de saúde. Então, vejam que aqueles 3 pilares que a gente falou, aqueles 3 pontos lá no início do nosso conceito, eles vêm sendo reforçados, inclusive por mais de uma referência de literatura, né? A gente traz lá de Porter, que é mais antigo, a gente traz um mais atual, né? Todos falando da mesma coisa. Eu preciso entender assistência, desfecho clínico com alta qualidade e custo adequado. E como é que a gente coloca em prática a governança clínica, né? Vocês podem estar me perguntando, Cibele, a teoria é muito bonita, né? A teoria é muito fácil de entender, mas como é que a gente demonstra que a governança clínica está sendo praticada? Como é que a gente... O que a gente entrega nessa janela, né, de comunicação entre governança clínica e governança corporativa, para de fato a gente demonstrar que aquela organização pratica, trouxe para a sua prática a governança clínica. Então, a governança clínica, ela se baseia em algumas estratégias, em alguns pilares. E aqui eu quis trazer para vocês 3 modelos, né? Conforme a gente estuda e a gente vai pesquisando, e a cada análise aparecem aí modelos diferentes, né? Em alguns artigos, metodologias onde vocês podem identificar uma forma de implementar a governança clínica, mas no fim das contas, todas elas convergem para o mesmo entendimento, tá? Então, independente do desenho, e aqui eu trouxe 3 modelos para vocês, né? Independente de como se configura esses pilares da governança clínica, vocês vão ver que eles buscam o mesmo desfecho, né? Eles olham aí para o mesmo resultado, convergem para o mesmo entendimento. Então, eu tenho aqui um modelo como o da ANAP, por exemplo, que fala aqui de 8 pilares, né, ao redor aí da governança clínica. Esse segundo modelo, ele já fala de 6 pilares, e a gente tem aí um bem mais atual, que fala de 4 pilares, né? Mas se a gente for considerar, olhando para esse último aqui,
experiência do paciente, gestão de risco, efetividade e eficiência clínica e auditoria clínica, quando a gente olha para os demais, os temas, eles acabam se incluindo aí também, né? Em algum desses 4, a gente consegue incluir esses outros que tem a mais aí nos outros modelos, tá? E aí a gente vai trazer alguns pontos aqui desses pilares para a gente falar. A auditoria clínica é o principal pilar que a gente traz aqui para demonstrar como é que a governança clínica pode acontecer na prática. Então, eu estruturo uma auditoria clínica buscando validar os protocolos e as melhores práticas clínicas, né? Porque eu vou olhar para aquilo que está instituído enquanto processo, enquanto protocolo clínico e vou validar se de fato os resultados assistenciais estão sendo atingidos. Diante disso, a gente vai conseguir identificar necessidades de melhoria nesse processo, nesse meu sistema, identificar a distribuição de responsabilidades. Olha aí, pessoal, aquele olhar, né, da responsabilidade individual e coletiva. A gente consegue identificar o que precisa ser melhorado, né, o que precisa ser revisado, e a gente avalia, né, de uma forma aí mais fidedigna como que os processos estão sendo realizados. Então, o momento de auditoria clínica, ele promove identificar esses pontos. Não tem um modelo que seja ideal, né? Ela é uma ferramenta que pode ser moldável conforme as necessidades aí e as características da sua organização. Eu posso fazer auditoria clínica em algumas áreas, em processos, definir protocolos de maior prevalência, protocolos de maior gravidade, né? Eu posso fazer de uma forma isolada, iniciar por um grande processo, né? Tenho visto organizações iniciando, por exemplo, pelo centro cirúrgico, iniciando na unidade de internação pelas patologias mais prevalentes, ou realizar em toda a instituição. Vai depender aí do seu alcance, né? Da possibilidade de implementar. Importante que essa auditoria clínica ela aconteça muito nos moldes daquela auditoria interna, né? Que a gente fala. É importante auditar e pactuar com as áreas, né? Então, o que eu vou auditar? Qual é o escopo daquilo que eu vou auditar nesse processo de auditoria clínica? Quem são as pessoas que fazem parte dessa equipe da auditoria clínica? E aí é importante, como a gente viu lá atrás também, falando da valorização dos profissionais, que seja uma equipe multi, né? Que tenha aí um médico, um enfermeiro, pessoas convidadas da equipe multi para fazer parte desse time da auditoria clínica, que seja algo organizado, formalizado, né, num registro, em relatórios, para que essa auditoria clínica possa ser rastreada e possa ser avaliada depois, convergindo aí em planos de melhoria. Ela pode ser feita de forma retrospectiva ou também prospectiva, né? E aqui eu trago um exemplo interessante, que é a metodologia Tracer, né, de rastreador, onde os avaliadores, então, percorrem todo o trajeto do cuidado, ou daquele tratamento, ou daquele serviço que foi prestado ao paciente, né? Então, eles olham para aquela jornada do paciente em relação ali ao cuidado e identificam todos os pontos que aconteceram e se podem ter melhoria ou não. O IHI também traz uma contribuição importante, né? Através aí desse método que eles chamam de pistas, né? Que é o Global Trigger Tool, onde você pode identificar, olhando para os eventos adversos, aqueles que causaram dano, medindo, né? Rastreando esses eventos adversos ao longo do tempo. Eles dizem que é uma maneira útil de saber se as mudanças que estão sendo feitas melhoram a segurança dos processos de cuidado. Então, essa é uma outra forma também. É uma revisão retrospectiva
eles utilizam uma amostra aleatória, né, dos prontuários clínicos e vão buscando essas pistas para identificar possíveis eventos adversos. Lá no site do IHI, pessoal, tem um caderno disponível, né? Vocês podem consultar, onde eles explicam direitinho essa metodologia aí do IHI. Como eu comentei, então, a auditoria clínica, ela precisa ter algumas etapas, né? É importante que ela tenha essa equipe identificada, olhando aí para a experiência e para os conhecimentos dos seus membros. Essa equipe, ela precisa estar capacitada nos processos, nas interfaces e nos protocolos. Lembram que eu comentei lá no modelo de gestão? A gente vai olhar para o cuidado que esse paciente recebeu, tanto do laboratório, da imagem, a interface com a farmácia, a interface com a CCIH, a interface com a equipe multi, com outros setores ali também, com outros processos do atendimento. Então, conhecer essas interfaces e os protocolos é importante. Você define ali uma amostra de processos e de prontuários, define também uma periodicidade, define os formulários para registro, né? Um checklist daqueles apontamentos que você vai verificar. Os temas, né? Então, quando a gente comentou, não se pode auditar aquilo que não é pactuado, então a gente precisa definir o escopo, quais são os temas que eu vou auditar nesse momento da auditoria clínica. E aí, diante dos achados, né, diante daqueles registros realizados, planejar as ações corretivas, as ações de melhoria. E sempre, pessoal, olhando para a gestão de riscos, né? Então, mapear as barreiras para a gestão de riscos desse processo é super importante. Quando eu identifico ali, dentro dessa análise de auditoria clínica, fragilidades, eu preciso sempre ter gestão de riscos caminhando junto. Quais são as barreiras para que aquelas fragilidades não se materializem em riscos, né? Em incidentes para o paciente. Então, a auditoria clínica é uma ferramenta fundamental para se demonstrar a governança clínica na prática. Gerenciamento de riscos, né? Sempre envolvido aí, olhando para prevenção e contingência. Então, o gerenciamento de riscos, ele entra também como um dos pilares da governança clínica e precisa ser monitorado, pode ser através de indicadores ou pode ser através de registros, né? Desse monitoramento periódico da gestão de riscos, né? Como é que estão as ocorrências desses riscos, das circunstâncias de riscos, dos quase erros? Não vale olhar para a gestão de riscos só uma vez por ano, quando a gente vai revisar. Eu preciso olhar para riscos constantemente, para evitar que eles se transformem em eventos adversos. A metodologia da gestão de riscos, ela vai sempre se basear na ISO 31000, né? A origem aí da gestão de riscos, ela vem da ISO 31000, mas existem várias ferramentas que vocês podem adotar para implementar a gestão de riscos. O mais importante é que a ferramenta, não tem ferramenta boa ou ruim. O mais importante é que ela seja aderente aos processos e que toda a equipe saiba utilizar, né? Que seja algo próximo da equipe, que não seja ali uma ferramenta de gaveta, que a gente só abre a cada ano quando vai revisar o nível de risco. O gerenciamento de riscos, ele pede aí também na governança clínica, né, algumas etapas, onde você vai identificar os perigos, identificar as ameaças e também as oportunidades, onde você analisa e avalia os riscos, desenvolve os seus planos de controle, implementa os seus planos de controle, monitora riscos e controles. Olha só, quando a gente fala em monitorar riscos e controles, eu estou olhando lá na minha auditoria clínica se as barreiras estão sendo efetivas, né? Se o paciente não está na iminência de sofrer um incidente,
porque eu estou vendo ali uma barreira frágil. Ou quando eu faço uma auditoria retrospectiva, o que falhou? Né? O que levou àquele incidente? O que levou àquela circunstância de risco? E aí eu preciso revisar as barreiras e redesenhar os processos. Aqui, pessoal, quis trazer essa análise aqui para vocês, que vem lá de um estudo, né, de Charles Vincent e René Amalbert, que falam aqui de um cuidado de saúde mais seguro. Então, aqui eles buscam um comparativo entre um cuidado ideal e o cuidado real. É importante também a gente pensar na governança clínica, olhando para esses pequenos pontos, né? Às vezes o paciente, ele não vai sofrer um dano por um incidente único. Ele pode receber vários atendimentos, né? E aí, ao longo desse atendimento, pequenas chances de sofrer um risco podem impactar num problema maior, né? É o que eles falam aqui. O paciente ele pode receber um tratamento de baixa qualidade e ainda assim não sofrer dano. Porém, a probabilidade de dano aumenta à medida que o cuidado de saúde vai se distanciando dessas melhores práticas. Por isso, pessoal, a padronização dos processos. Por isso, olhar para os processos, né? Então, os lapsos mais evidentes no segmento das normas, que é um exemplo aqui bem interessante que ele traz, por exemplo, não verificar, né, a identificação do paciente de forma correta, pode até não levar a um dano imediato, mas o acúmulo de problemas menores pode levar a um dano para esse paciente, né? Então, essa sucessão que o paciente passa ao longo da sua linha de cuidado pode lá no início não levar a um dano, mas como é que isso vai se apresentar se acumulando nessas etapas do cuidado, tá? E é interessante que ele traz aqui, ó, cuidado ideal vinculado à adesão às normas, né? Então vejam aí o quanto tem a ver processo. E o que a governança clínica tem a ver com isso? É a auditoria clínica identificando se aquelas etapas padronizadas estão sendo cumpridas, né? Se as melhores práticas estão acontecendo de fato, não estão sendo negligenciadas ou deixadas de lado. Um outro pilar aqui é a efetividade e a eficiência clínica. A gente já comentou dela lá um pouco mais atrás, né? Onde a gente tem esse desenho aqui que resume bem, né? O que esse pilar tem a ver com a governança clínica. Eu preciso sempre pesar na balança, aprimorar a qualidade e a segurança do atendimento, reduzir custo e desperdício, né? Então, esse é um desafio também para nivelar essa balança. E as auditorias clínicas, né, e os feedbacks dos pacientes também podem nos trazer informações sobre esses dois pontos aqui da balança. O que pode contribuir aí para esse pilar, né? Utilizar os protocolos clínicos adequados, realizar o uso e administração correta de medicamentos, realizar o tratamento de forma oportuna, considerar a interação do paciente e investir em tecnologia e também na inovação focada nos profissionais, né? É importante que os profissionais também possam se envolver, né, na inovação, na tecnologia, para que a melhor prática faça parte do dia a dia deles. Um outro ponto para efetividade e eficiência é o plano terapêutico, onde a gente vai ter também aí participação e intervenção da equipe multi, olhando lá para uma outra caixinha do modelo de gestão,
que é o cuidado coordenado, cuidado centrado na pessoa, né? Então, aqui também tem a ver com uma daquelas etapas lá do modelo de gestão de governança clínica. São toda essa equipe multi participando ativamente aí do cuidado desse paciente. E o plano terapêutico, ele é uma entrada para a auditoria clínica. Ele é uma entrada para o redesenho de processos, né? Entendendo se aquele desfecho que eu esperava, né? Aquela programação de assistência daquele paciente que eu fiz como médico lá no plano terapêutico e como equipe, foi cumprido de forma adequada? A auditoria clínica vai dar base para vocês identificarem isso. E é claro que a gente não pode deixar de falar de experiência do paciente, né? Que a gente viu lá naquele último exemplo de pilares da governança clínica, porque a experiência do paciente ela faz parte, né? Entender o que a jornada de cuidado entrega para esse paciente é uma etapa fundamental. E aí a gente vê também um movimento lá no NHS, né, publicado no BMJ, falando justamente, né, de que lá esse ponto tem sido muito avaliado, né? A melhoria e a qualidade dos processos tem a ver com a experiência do paciente e cada vez mais envolvendo o paciente no seu cuidado, no seu tratamento, né? Inclusive nesse controle em relação a riscos, né? Em relação ao que ele está exposto ali durante o seu tratamento. Um outro pilar que a gente traz aqui é a comunicação. A comunicação, ela é uma das causas, né, críticas aí que envolvem incidentes e eventos adversos. Não é à toa que ela é meta 2 de segurança do paciente. A comunicação, ela vai estar muito envolvida aí na governança clínica, falando das trocas de plantão, da transição de cuidado, das situações de emergência, dos registros do prontuário do paciente. A comunicação ela se dá de várias formas, em vários momentos, né? A gente tem aí pelo manual ONA também uma gestão da comunicação, né? Uma subseção nova que vem trazendo aí um foco bem importante para esse tema. Um outro pilar da governança clínica é quando a gente fala de responsabilidade e transparência. Então, nós falamos lá da importância da responsabilidade individual e coletiva. E quando a gente fala de transparência dentro da governança clínica, a gente está falando de disclosure, né? Quando eu identifico circunstâncias de risco, incidentes, situações em que muitas vezes o paciente não identificou, mas sofreu um incidente ali, mesmo que não tenha gerado um dano, a gente está dizendo de transparência, e a gente está falando de responsabilidade corporativa, né, de prestação de contas, quando a gente fala ali de sustentabilidade da organização, de enxergar essa organização a longo prazo, né? Falar de governança clínica tem tudo a ver com esse ponto. Gestão de pessoas, pessoal, aqui eu não preciso nem me alongar, né? É crucial, é fundamental. A gente tem que pensar no envolvimento cada vez mais dos colaboradores, na melhoria, no redesenho dos processos, né? Na análise de fatores. A governança clínica precisa ter esse olhar para engajamento, para desenvolvimento, para motivação da sua força de trabalho. E aqui a gente vai falar não só de colaboradores, a gente vai falar de corpo clínico e a gente vai falar também de parceiros internos, né? É importante estabelecer metas, investir no processo seletivo adequado, fornecer feedbacks contínuos para melhoria, né? E trabalhar muito a questão da recompensa, né? A recompensa pelo mérito, a valorização. Aqui eu trago só alguns exemplos, né, de como a inovação
pode promover o engajamento no cuidado, então falando aí desse envolvimento dos colaboradores na valorização, né, na inovação, na busca de ideias através dos colaboradores, como é que isso também apoia as melhores práticas para a governança clínica. Então, a gente tem várias soluções aí hoje de inovação, né? Com painéis, com trilhas de aprendizagem, com inteligência artificial, promovendo aí um engajamento das pessoas, né? Nessa novidade. E, claro, isso tem que ser útil, né? Isso tem que auxiliar o processo da equipe assistencial, seja médico e equipe multi, no melhor cuidado. Tem que estar alinhado para entregar o melhor cuidado. Pesquisa é um pilar também da governança clínica, né? A pesquisa operacional atuando no sentido de comparação, né, de resultados de várias organizações, onde eu me comparo e aí eu busco a melhoria. Então, é nesse sentido, né, onde eu tenho coleta de dados estruturados da assistência, para que eu possa tomar as melhores decisões e para que eu possa me comparar com outras organizações do mesmo porte que eu e provoque melhoria. Os indicadores, né, nesse sentido das comparações, eles precisam monitorar resultados assistenciais, desfechos clínicos, interação de processos que possam impactar de alguma forma na assistência, né? E utilização adequada de prevenção e segurança. Aqui, saindo dos pilares agora, um ponto que a gente fala de governança clínica é o alinhamento com as comissões obrigatórias também, né? Estou trazendo aqui para vocês mais uma forma de identificar a governança clínica na prática. Então, as comissões obrigatórias, elas também podem ser entrada de dados para as auditorias clínicas, né? Vocês têm, né, as comissões que são acompanhadas, avaliadas, têm as suas reuniões, têm os seus registros, e elas podem identificar insumos, dados, ocorrências, para que a auditoria clínica trabalhe e promova aí planos de ação de melhoria. E o corpo clínico, pessoal, né? Eu deixei por último, por eles serem tão importantes também quanto todo o restante da equipe. Esses dias eu dei um treinamento para uma organização no Rio de Janeiro e achei muito bacana, né? Um treinamento do curso de ONA, do Manual Novo. Tinha 5 médicos presentes na equipe, participando, e estiveram presentes na maior parte dos momentos do curso. Então, é importante e precisa envolver os médicos, né? Eles precisam participar e serem convidados e serem desenvolvidos também como os colaboradores. Então, quando eu falo lá da gestão do corpo clínico, governança clínica não é gestão do corpo clínico, né? A gestão do corpo clínico faz parte, é um ponto aí também. Mas a gestão do corpo clínico precisa prever o treinamento introdutório, os treinamentos institucionais, né? O corpo clínico precisa conhecer as políticas, os protocolos daquela organização, precisam ser incluídos em reuniões, precisam participar de educação continuada, né? Seria muito interessante se tivessem todos avaliação de desempenho, né? Anual e PDI, feedback de desenvolvimento contínuo e plano de carreira. O corpo clínico, ele precisa ser desenvolvido, né? Ele tem que ter como principal finalidade aí a melhoria contínua da qualidade da assistência de todos os pacientes. Precisa ser trabalhado também enquanto desempenho, não no sentido de fiscalizar sua atuação, mas no sentido de ter uma metodologia clara e transparente, também como ferramenta de melhoria. E engajamento, né? Promover aí alinhamento de objetivos. Aqui, pessoal, é o ponto focal da janela, né? Da janela de comunicação
entre clínicos e administradores. O corpo clínico precisa estar alinhado aos objetivos da organização, precisa ter capacitação também em gestão e em custos, precisa participar da construção do planejamento estratégico, né? Ser envolvido aí nos indicadores para identificar os indicadores clínicos e sempre ser valorizado, né? Ter clareza das informações e ser valorizado. Então, esses 3 pontos são fundamentais na atuação aí com o corpo clínico. E aqui, só fechando, como é que os médicos, né? Qual que é a observação aí que a gente vê? Uma pesquisa divulgada pelo New England coloca, né? Por que os médicos não estão engajados e o que os líderes precisam fazer? E o que essa pesquisa trouxe de resultado? 57% dos médicos responderam que sentem falta da sua inclusão para tomar decisões da organização. Então, é aquilo que a gente falou, né? Precisa convidá-los, precisa envolvê-los no âmbito corporativo, né? Na construção aí do planejamento estratégico, para que desde o início, lá no comprometimento da alta liderança, eles já façam parte aí, consigam construir essa governança clínica em alinhamento com a alta liderança, né? Então, o IHI também traz aí para a gente pontos importantes. Precisa descobrir um propósito comum. Olha de novo aqui, pessoal, mudança de cultura, né? Então, a organização precisa estar preparada, precisa adotar um estilo que fale de recompensas, né? Então, quem são os verdadeiros líderes médicos que estão focando ali naquela organização suas oportunidades de carreira? E o principal ponto, pessoal, os médicos devem ser parceiros e não clientes. Eles são parte interessada daquela organização, né? Eles precisam ser envolvidos nesses processos de decisão, de planejamento, de responsabilidade. Só assim a gente vai conseguir esse fluxo possível através dessa janela que a gente está comentando. Então, fechando aqui o nosso tema, né? É um tema denso, né? Tem bastante conteúdo, a gente tem desafios, né? Qual que é o desafio? Implementar as estratégicas implica em mudança de cultura, implica em buscar maturidade e profissionalização, tanto dos gestores executivos quanto dos clínicos, implica em implementar gestão integrada de riscos, em melhorar os sistemas de informação, né? Buscando obter dados e registros eficientes. Eu não tenho como mensurar indicadores, né? Se eu não tiver sistemas de informações confiáveis. Precisa sair da assistência fragmentada para o cuidado integrado e coordenado. E precisa discutir, alinhar e buscar alternativas diante aí desse cenário de saúde, pensando nos modelos de remuneração por performance, né? Aqui a gente está falando de novo de outros modelos aí de remuneração, de avaliação de desempenho, né? De avaliação de performance, que tem tudo a ver com esse olhar aí para a mudança de cultura e para a prática da governança clínica. Bom, encerrando aqui, né, a nossa 1 hora de conversa, a gente entende que de fato não é fácil, mas não desistam, né? Vocês têm aí ferramentas, espero ter contribuído um pouquinho com essa visão de uma ferramenta mais prática, como a auditoria clínica, né, para que vocês comecem a colocar em prática e entender um pouco da governança clínica. E a DNV também tem cursos, né, completos aí com esse tema de governança clínica, onde vocês podem explorar um pouco mais o conteúdo, né, fazer a troca de conversa e de experiências com a equipe do curso. Então, se tiverem interesse, fiquem à vontade também para contactar os nossos canais de treinamento para essa informação.
Obrigada, uma boa tarde a todos. Obrigada aí pela presença. Karen, passo a palavra aí para você. Muito obrigada, Cibele, pela apresentação, uma excelente apresentação. Depois a gente também compartilha aí com todos os participantes o material da apresentação, tá? Queria fazer uma única perguntinha aqui para a gente já finalizar, tá? Não vamos tomar muito tempo. Do Ricardo Rodrigues, desculpa, que tem uma dúvida, tá? Temos um comitê de governança clínica. Que dica poderia nos dar para o engajamento do corpo clínico veterano, que relatam que isso é para o atendimento ONA? É bem bacana e pertinente a pergunta aí do Ricardo, né? Ricardo, acho que quando eu coloco aí nesse final desse engajamento, do desenvolvimento, né, da capacitação do corpo clínico, de fato, o corpo clínico mais veterano é um desafio, concordo com você, né? Até porque o conceito, apesar de ser antigo, vem sendo aí falado agora e vinculado aí com a acreditação. Mas vocês podem ver que o vínculo é pertinente, mas não é o único, né, pessoal? Nesse ponto, Ricardo, pensar, eu acho que você poderia começar divulgando aí na sua organização, até mesmo sem o foco ou vínculo da acreditação, como que é importante, né, a qualidade, pensar na qualidade do cuidado, segurança do paciente, redução de desperdício. Então, esses temas, esses 3 pontos, eles são fundamentais, independente de uma acreditação, né? Você precisa pensar num bom resultado para o seu paciente, você precisa pensar na redução de desperdício. Então, talvez algum informativo, né? Algo que vocês possam criar com esse foco, pode começar a chegar para essa equipe médica como um informativo da organização. Agora, um outro ponto que eu achei muito bacana, principalmente diante desse exemplo que eu vi aí dessa organização do Rio, convidar os médicos mais novos, né, para fazerem parte dessas discussões, pode aos poucos ir trazendo a proximidade desses veteranos, né? Porque de médico para médico a coisa fica um pouco mais fácil. Às vezes, quando a qualidade fala, a gente não tem muita autoridade. Mas quando a gente vê um colega, né, conversando com o seu preceptor, conversando com o seu médico ali, coordenador, né, ou até mesmo o responsável ali por aquela clínica que ele atua, e ele está fazendo parte, ele está se interessando pelo tema, ele foi convidado para um comitê, para uma equipe de auditoria clínica, às vezes, com esses mais novos, você consegue atingir aos poucos esses mais veteranos que vão começar a se interessar também, ok? Independente do viés aí da acreditação. Acho que pode ser uma ideia boa. Karen? Eu acho que é só essa pergunta mesmo, para a gente poder encerrar e não tomar o tempo do pessoal, né? Agradeço mais uma vez a participação de todos e em breve a gente está encaminhando para vocês aí a apresentação do webinar de hoje, tá? Agradeço mais uma vez a você também, Cibele, tá bom? Uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde a todos.